Shalom! Iniciando essa quinta-feira do Concordar, eu sou Camille. Quero compartilhar uma palavra no seu espírito nessa semana da transformação. Nós estamos estudando ali o evento de Jesus transformando a água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Hoje, precisamente, é quinta-feira do Concordar, a transformação de um espírito quebrantado que concorda com o Senhor. Então, à medida que nós nos disponibilizamos para que Deus quebrante o nosso espírito, esse espírito em nós quebrantado, ele se disponibiliza para concordar com o Senhor e obedecer à palavra de Deus. Então, o que nós precisamos para sermos obedientes à palavra de Deus, o que nós precisamos para concordar com a palavra de Deus é de um espírito quebrantado. E como nós obtemos um espírito quebrantado se não nos disponibilizamos, se não nos dispondo para amar ao Senhor, para conhecer ao Senhor, para desfrutar do Senhor, para ler e orar a tua palavra e deixando com que essa palavra nos encha e nos transborde. Quero começar lendo aqui João capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Glória a Deus. Nós temos aqui então a situação em que Maria, ela observa e vê naquele casamento que o vinho já tinha acabado e ela traz essa informação para Jesus. Eles não têm mais vinho. E Jesus responde para ela. Lembrando aqui, né? Nós temos um Jesus adulto, um homem de 30 anos, diferente do que nós aprendemos na semana passada. Um Jesus menino de 12 anos, que quando os pais foram até ele, lá na sinagoga, no templo, a Bíblia diz claramente que ele voltou com os seus pais porque ele era sujeito aos seus pais. Mas hoje nós vemos um homem adulto de 30 anos, não era mais um menino, e a forma de ele se relacionar era soberana, de acordo com a idade que ele vivia, de acordo com o tempo que ele vivia, de acordo com o propósito de Deus para a vida dele naquele momento. Então Jesus, ele era um menino adequado e ele continua sendo hoje, neste momento, um homem adequado. Então a resposta de Jesus é: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, mulher, o que tenho eu contigo? Ele não disse que ele não tinha nada a ver com a situação, tá? Mas ele disse que ele não tinha, ele perguntou para Maria, ele estava afirmando ali que ele não tinha nada com Maria naquele momento. Ponto final. E ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, a hora vai chegar, e de fato ela chegou naquele mesmo casamento, mas naquele momento a hora dele não havia chegado. Então, Maria teve uma resposta também extremamente adequada para a situação, né? Ela era mãe de Jesus, mas ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele era o Salvador. Então, a relação deles era diferenciada. Muito provavelmente, a forma como ela se relacionava com os demais filhos e Jesus era diferente, acredito eu, porque ele era diferente. Ela já havia recebido promessas desde o seu ventre sobre o filho que ela geraria, o Salvador que ela geraria dentro dela, de que ela era bendita e agraciada dentre as mulheres. Ela já havia observado o comportamento de Jesus aos 12 anos, guardando essas palavras, meditando no coração dela desde a infância de Jesus. Ela via, ela meditava e ela guardava aquilo que ela ouvia e via ele fazendo. Então a forma como eles se relacionavam era uma forma extremamente adequada. Jesus se relacionava de forma adequada com Maria e ela também assim o fazia. Então a resposta dela não foi se chatear como mãe de seu filho, mas a resposta dela foi nem direcionada a Jesus, mas agora ela mudou. Ela disse aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Então Maria chegou a Jesus, Jesus deu uma resposta adequada para Maria e ela respondeu de uma forma também excelente, dizendo para que os servos deviam se submeter àquilo que Jesus estava dizendo, porque ela reconhecia que o filho dela poderia realizar algo diferenciado e diferente naquele casamento, e de fato foi o que ele fez. Posteriormente a Bíblia diz que ele vai e ele transforma água em vinho, e não só em um qualquer vinho, mas no vinho mais saboroso que o mestre Sala experienciou. Também nos ensinando o princípio como nós temos visto dessa transformação que é metabólica, uma transformação que é de dentro para fora. Então Deus, ele é capaz de transformar-nos e de transformar as pessoas de uma forma metabólica. É ele quem nos regenera. Ele muda inclusive a nossa substância, ele muda inclusive a nossa essência. Não mais alma vivente, mas espírito vivificante. Aleluia. O primeiro princípio que eu quero destacar aqui é o princípio da obediência total. Nós devemos fazer tudo o que o Senhor Jesus nos ensina e pede. Nós precisamos, para além disso, também obedecer a unção interior que nos ensina todas as coisas. Precisamos estar atentos à palavra rema, que é a palavra constante. Aleluia. Senhor Jesus,
Então, irmãos, só o Senhor é capaz de realizar situações que são adequadas na vida das pessoas, né? Às vezes nós nos apegamos em transformações que são exteriores, mas só Jesus ele pode transformar as pessoas de dentro para fora. Então, a nossa posição, ela tem que ser a posição de eu não vou ficar demandando e gastando a minha energia para que as pessoas sejam transformadas em seu exterior, mas eu vou, na verdade, gastar a minha energia para que a vida de Deus cresça dentro das pessoas ao ponto delas terem respostas adequadas como Maria, não brigando com Jesus, não discordando de Jesus, mas se submetendo a Jesus e dando as ordens e seguindo aquilo que de fato é adequado. Ela não retornou para Jesus e falou: menina, tu tá achando que você é quem? Sou tua mãe, fala direito comigo. Não teve isso. Ela nem se dirigiu mais a Jesus, mas ela se dirigiu agora aos servos, porque os servos são aqueles que obedecem. Jesus, ele tinha essa posição de servo, não porque Maria pediu, mas porque ele decidiu ser assim. Então, nós precisamos ter esse entendimento. 1 João 2,27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então nós precisamos obedecer à unção. A unção nos ensina todas as coisas. E o principal ensinamento que a unção nos ensina é para nós permanecermos em Cristo Jesus. Aleluia. O segundo texto de referência desse dia é 1 Coríntios 6:17, que diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E aqui eu quero destacar o princípio da união orgânica com Cristo. Nós estamos unidos ao Senhor. A Bíblia ela nos revela no Novo Testamento e no Antigo Testamento esse princípio da união orgânica. Nós vemos na Antiga Aliança o povo de Israel sendo unido organicamente ao Senhor, ainda de uma forma e de uma expressão diferente. Mas o Senhor sempre se referiu a Israel como um povo, tanto que ele não fala de Israel no plural, ou os israelitas, mas ele fala sobre o meu povo, Israel. É uma nação inteira, é um povo todo que ele se relaciona em unidade, em concordância. Não eram vários povos divididos, mas eram muitas pessoas que compunham um único povo, e Deus se relacionava de uma forma orgânica com essas pessoas, com este povo. Quando nós vamos para a realidade da nova aliança, do Novo Testamento, nós vemos a Bíblia nos descrevendo em dois momentos relacionamentos de união orgânica. Nós vemos no livro de Efésios que Paulo ele traz o princípio de Gênesis, diz que por isso deixará homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. É um princípio de união orgânica. O homem e a mulher que se unem, que abandonam as questões exteriores, mas que ao se unirem, eles se transformam em uma só carne. Nós vemos nesse mesmo capítulo de Efésios 5, o versículo seguinte é Paulo dizendo: grande é esse mistério, digo porém, entre Cristo e a igreja. E aqui nós aprendemos um outro princípio, que a união orgânica de um homem e de uma mulher precisa ter como parâmetro principal, fundamento principal, a relação entre Cristo e a igreja. Porque a relação entre Cristo e a igreja, a união orgânica entre Cristo e a igreja, é a união mais elevada e mais superior que existe em todo o cosmos, em todo o universo, em todos os planetas existentes. Tudo que existe foi criado por Deus, e em toda essa dimensão que Deus criou. A união entre Cristo e a igreja, ela é a mais elevada e ela é a mais superior. Então nós, como igreja, estamos unidos ao Senhor Jesus. Não sou eu, Camille, como sozinha, como noiva, que estou unida ao Senhor Jesus, mas a Bíblia deixa claramente que Jesus voltará e ele recolherá e buscará a igreja dele, a noiva dele. E essa noiva, essa igreja, esse corpo de Cristo é composto por vários membros. Então o Senhor retornará para vir nos buscar. E hoje, no tempo presente, no dia que se chama hoje, nós já temos essa união. Como noivos, estamos sendo preparadas, adornadas e ataviadas para o esposo. É o que Apocalipse nos diz. Mas, como membros desse corpo, nós podemos entender que estamos unidos ao Senhor em nosso espírito. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que nós recebemos um espírito de adoção, o qual clama Abba, Pai. Então nós, pelo nosso espírito, podemos clamar Abba, Pai. E se em nosso espírito podemos clamar
Abba Pai significa que Deus é o nosso Pai, e não somente o nosso Pai, mas o nosso Pai querido. Existe mesmo essa união, essa familiaridade, essa conexão, esse enraizar. Nós somos introduzidos na família de Deus. Então, como igreja, como noiva universal, estamos unidos ao Senhor, sendo preparada, adornada e ataviada para o encontro e o casamento com o esposo. E no dia que se chama hoje, no tempo presente, nós, como membros do corpo de Cristo, individualmente e também expresso coletivamente, nós estamos unidos ao Senhor, sendo um único Espírito com Ele, porque nós somos templo e santuário do Deus vivo. Glória a Deus. Outro versículo também de referência desse dia é 2 Coríntios 3,18, que diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, só mais uma coisa que eu queria destacar aqui nesse segundo ponto da união orgânica, né? A união orgânica entre um homem e uma mulher é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente: eles se tornarão uma só carne. Mas Paulo vai, e no versículo seguinte, ele diz que o mistério mesmo grande é entre Cristo e a igreja. Então, ainda que sim, exista uma união orgânica entre um homem e uma mulher, de ser algo extremamente elevado, superior e diferenciado dentre todas as relações humanas, elevado mesmo, superior mesmo, acima de qualquer coisa existente, é a relação que a igreja tem com Cristo Jesus. Por quê? Porque os seres humanos, ao se relacionarem, eles têm com eles mesmos ego, vaidade, pecado, restos do mundo que precisam a cada dia estarem revestidos para resistirem aos dardos inflamados do maligno. E na relação entre Cristo e a igreja, o único problema somos nós. Igreja, na relação de um homem e uma mulher, ambos podem ser, em algum momento, um problema um para o outro. Mas na relação entre Cristo e a igreja, o único problema neste momento somos nós. Jesus nunca foi um problema. Ele nunca será um problema. Então, por isso que essa relação é mais plena. Ele já é pleno. Agora, o que ele tem feito em nós é nos preparado e nos adornado para que na eternidade, eu amo esse versículo, João 17,3, diz que a vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho que por ele foi enviado. Ou como Paulo também descreve, que hoje ele conhece ao Senhor como quem vê por um espelho embaçado, mas o que alegra ele é saber que em breve ele conhecerá como plenamente é conhecido. E o Senhor nos conhece de forma plena. Então, o que nos traz essa alegria é saber que essa união orgânica que como igreja nós experimentamos hoje, sabendo que individualmente o Espírito Santo habita no meu e no seu espírito, e nós clamamos Abba Pai. E esse clamor que é liberado dos nossos lábios nos prepara, nos torna cada dia mais desejosos para esse encontro, que nós sabemos que de fato vai acontecer. E os dias eles estão cada dia sendo mais abreviados para que o retorno do Senhor seja breve. Mas na eternidade nós o conheceremos como plenamente somos conhecidos. Essa de fato é uma união orgânica completamente despida de qualquer tipo de falta. Não existe falta nessa união orgânica. Amém. Então, eu vou repetir aqui a leitura de 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui eu quero destacar o princípio da transformação constante. Nós contemplamos e nós refletimos Cristo. Nós experimentamos, desfrutamos Cristo e por isso nós somos habilitados e capacitados em Deus para expressarmos Cristo. Então, nós precisamos dia após dia nos dispor para conhecermos ao Senhor, e à medida que nós conhecemos o Senhor, nós desfrutamos a pessoa amável, rica e desfrutável que Ele é, ou como a própria palavra diz, sobre a beleza da santidade de Deus, ou a experiência que Davi teve de desejar, buscar e pedir, contemplar a formosura, contemplar a beleza do Senhor. Então,
Davi, naquele tempo, ele também não via Deus face a face. O único homem que de fato viu Deus de uma forma mais física foi Moisés. Davi não teve essa experiência. Então, como ele falava que ele desejava contemplar a formosura do Senhor? Porque ele queria meditar no templo do Senhor. Ele queria meditar nos feitos do Senhor. Ele queria absorver essa realidade no espírito dele. Então, de manhã nós meditamos na fidelidade do Senhor, nós proclamamos a fidelidade do Senhor. E de noite nós podemos meditar e compartilhar e desfrutar das misericórdias de Deus, porque elas não têm fim. Então, em Deus existem elementos suficientes para nós meditarmos, contemplarmos, ganharmos, desfrutarmos, experimentarmos e também repartirmos e compartilharmos uns com os outros. Então, que essa seja a nossa experiência também a cada dia. E quando nós pensamos em transformação, essa transformação que é de glória em glória, é uma transformação que é contínua, é uma transformação que é constante. Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, a nossa relação para com Deus precisa ser uma transformação, a nossa relação para com Deus precisa ser de uma transformação que é constante, à medida que nós reconhecemos que sem Ele, nada nós podemos fazer. A Bíblia nos ensina, no livro de João, esse princípio da videira, do agricultor e do ramo. Isso está em João 15. O Senhor Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Então, como nós geraremos essa transformação que é genuína e constante, de glória em glória, se nós não acessarmos o próprio Cristo, que é o autor e executador dessa transformação? Então, nós podemos aprender este princípio, né? Que o princípio da transformação, ele é um princípio de uma transformação genuína que ocorre de dentro para fora. E nós só podemos experimentar e gerar essa transformação ao nos dispormos de não nos conformar com este século, mas acessar em Deus essa transformação que vem pela renovação da nossa mente. Então, tudo começa pelo contemplar e refletir a Deus. À medida que nós contemplamos a Deus, nós refletimos a Deus. À medida que nós contemplamos a realidade de sermos esse ramo enxertado na videira verdadeira e o Pai é o agricultor e cuida dessa videira, nós podemos entender que sem Cristo nada nós podemos fazer. E com Cristo, o que nós podemos fazer? Com Cristo nós podemos contemplar e refletir como um espelho a glória do Senhor. Porque é essa realidade que vai nos transformar de uma forma genuína, que é o tema dessa semana. É a semana da transformação. E uma transformação que é genuína, ela acontece de uma forma metabólica, é de dentro para fora. Então, que eu e você recebamos cada dia mais esse convite da parte do Senhor, de desfrutarmos da pessoa de Cristo todos os dias, de contemplar a pessoa de Cristo todos os dias e de expressarmos a pessoa de Cristo conforme nós contemplamos, ganhamos, desfrutamos e experimentamos Ele constantemente. Nós venhamos nos apegar, sim, à palavra de Deus, à palavra escrita, o Logos de Deus, que é as Escrituras que já estão disponíveis e reveladas em nós. De Gênesis a Apocalipse, essa palavra ela é inteira eficaz. Ela é capaz de penetrar e cortar, dividindo alma e espírito juntas e medulas. A palavra de Deus não volta vazia, e é a palavra de Deus que gera em nós fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente venha se dispor a comer a palavra de Deus e a também estarmos atentos ao rema de Deus, a palavra constante, a unção interior que fala na nossa intuição, que estejamos com o espírito quebrantado, disponíveis, prontos para obedecer a Deus. E eu quero finalizar com esse texto. Romanos 8:38 diz: "Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor." Então, ao falarmos de transformação, nós precisamos ter como fundamento de que Deus deseja, sim, nos transformar. E o fundamento que nós podemos ter para entendermos isso é que Ele nos ama e que nada poderá nos separar deste amor. Então, que o Senhor seja com o meu
e com o seu espírito, que estejamos prontos para concordar com a palavra, porque estamos sendo transformados em pessoas que carregam em si um espírito que é quebrantado, reto e inabalável, em coração que é disposto a obedecer. Então, Deus abençoe nessa quinta-feira do repartir, quinta-feira do concordar, que você consagre a sua oferta, consagre o seu dízimo, faça o seu voto. Tá aparecendo aí na tela o Pix da igreja, que é igrejavinhedo@gmail.com. Essa é a chave Pix, que você possa exercitar a sua generosidade. E a Bíblia diz que aquele que dá, ele tem mais alegria do que aquele que recebe. Porque existe um princípio em dar. Dar é melhor do que receber. Porque é o que nós vemos na palavra de Deus. Um irmão uma vez disse que muitas pessoas dizem que o verbo que resume a Bíblia é amar, quando na verdade o verbo que resume a Bíblia é dar, é entregar, é doar, porque Jesus ele foi entregue pelo Pai, o Pai entregou Jesus, então que eu e você também exercitemos a cada dia esse ato de dar, de entregar os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa consagração e toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Shalom. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nome doce, aleluias, te amamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que se chama hoje. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que derramam, Senhor, com graça e sabedoria as suas palavras. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pela vida de cada um, Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que impede, Pai, fortalecendo a cada dia os seus braços, ó Senhor Jesus, fortalecendo todo o corpo que é ajustado em Ti, a qual o Senhor é o cabeça de todos os irmãos. Senhor Jesus, abre as mentes, vontade, emoção, sejam colocadas em Ti. Ó Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti, Senhor Jesus, Tu sabes todas as coisas, o Senhor escuta a mente, o coração de cada um. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por 7 horas sobre essa terra, Senhor Jesus. Tu entregou o seu Filho, Pai, para que nela nós fôssemos gerados como muitos irmãos, Senhor. A tua promessa continua, Senhor Jesus, que a cada um dos nossos irmãos, essa segunda do conceber, Senhor Jesus, nós vamos ter a sabedoria. Pedimos ao Senhor que temos falta de sabedoria. Pedimos ao Senhor que não lança em rosto, Senhor Jesus, que nós venhamos alcançar sabedoria, Senhor. Habilidade de resposta, sim, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, que a cada dia, Senhor, quando o menino, Senhor, atingir a idade de 12 anos, o Senhor foi chamado, Senhor, diante de todos aqueles, Pai, que eram entendidos, Pai, aos olhos humanos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que tu ali, Senhor, respondeu a administração do próprio Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, para que alguns fossem legalmente, Senhor, reconhecidos varões em Israel, Senhor. Muito obrigado, Pai, que quebrando em todas as situações, Pai, o Senhor abençoa cada um, Senhor, nos ajudando, ajustando, alinhando, Senhor, até sendo alcançado a estatura de varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Aleluias. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, que em 3 dias depois o acharam no templo, no meio dos mestres, ouvindo-as interrogando a cada um, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor já sabia de tudo, Pai. Tu é a oferta, Senhor, inclusiva de Deus dentro de cada um ser, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Não hesita, Senhor, as situações indissolúveis para nós. Com sabedoria que possamos mesmo ser mesmo a habilidade de respostas para responder neste mundo, a qual nós ainda estamos, Senhor, cheio de sujidades, Pai, para que cada situação, Pai, nós que estávamos desviados de Ti, te encontramos. Se o Senhor nos encontrou, o Senhor veio ao nosso encontro, e no nosso desvio, Pai, nós encontramos a Ti,
Senhor Jesus, que a cada dia nós possamos ser encontrados em Ti, para que venhamos ter a resposta, para entregarmos o fruto. Ah, Senhor Jesus, o fruto que glorifica o Teu santo nome, o louvor, um testemunho nos lábios, professando o Teu nome santo, porque Tu és santo, não há outro como Tu. Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, a um Deus triuno, que foi dispensado no homem tripartido, agradecendo, Senhor, por essas palavras maravilhosas, Senhor. Não palavras que deixam a gente, Senhor, de maneira no frenesi, Senhor, mas sim as palavras, sim, que carregam vida e paz, que sacia a nossa sede, Senhor, que traz no nosso interior, faz fluir rios de águas vivas, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós agradecemos a sua pessoa, porque tudo o Senhor passou por nós e nós te amamos, Senhor. Nos livre, Senhor, de cada situação dolorosa e angustiosa, mas para que nós possamos entender a sua vontade, o seu querer. Abençoa, Senhor, a cada dia aqueles que pregam na sua casa, Pai, em cada lugar, Senhor, em São Paulo, Santos, Brasil. Ó, Senhor Jesus, em todas as dimensões, Senhor Jesus, para o homem há limites, mas o Senhor é limitado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Derrama mesmo da tua água viva em todos os lugares onde nós sejamos contatados, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome santo, Senhor Jesus. Aleluias. Nós te louvamos, Senhor. Agradecemos por esse óleo que desce, Senhor Jesus. A cada dia nos faz fortalecidos no Senhor. A cada dia firmes na rocha, Senhor, que é Cristo. Aleluias. Nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela aliança que o Senhor fez conosco, pela expectativa da aliança, Senhor Jesus. Tirando todo imundício das nossas vidas, Pai. Abre nossos corações, Senhor. Abrimos nosso coração para o Senhor fazer morada, Senhor Jesus, fazer morada no nosso espírito, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a cada dia a vida dos nossos irmãos, que há suficiência, pela necessidade de consagração, um confronto com nós mesmos, Pai, diante dessa lei aqui da terra, Pai. Ó, Senhor Jesus, andamos na liberdade da lei do Espírito que traz vida, vida e paz, Senhor. Nós deixamos todo o peso para trás, Senhor. Andamos para frente, Pai, não para trás, não olhamos mais para trás, porque o passado não nos interessa, Pai. Deixamos desde o momento que encontramos contigo, porque andamos, temos autoridade, Senhor, que ganhamos do Deus vivo, todo-poderoso, que entregou na sua manifestação o Cristo todo inclusivo, extensivo, e temos a resposta na redenção do Senhor por nossas vidas, Pai. Ó, antes estávamos ligados a dogmas, a paradigmas, Senhor, conceitos humanos, para que nada serve, Senhor Jesus. Limpa-nos, Senhor, a cada dia mais e mais, e ajuda a andar no caminho maravilhoso que Tu tenha arrumado para nós, Senhor Jesus, que Tu tem trilhado esse caminho para nós, o Senhor trilhou esse caminho para que nós pudéssemos andar nele, Pai. Até mesmo o louco não vai errar esse caminho. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Sua igreja gloriosa. Ó, Senhor Jesus, amém, Pai, amém. Glória a Deus, aleluia. Tá bom, já estou pronto aqui. Com amável som teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu e teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, e louvam-te perpetuamente, louvam-te perpetuamente.
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Os cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diante de Deus em Sião. Feliz o homem que em ti confia. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Em teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge tua glória e majestade para sempre. Seja o Senhor, porque me ouviu as vossas súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo, e nele meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do
seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta, exalta para sempre. O Senhor é a força do seu povo, Salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta, exalta para sempre. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste, e tu me saraste. Na cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, pra que não descesse a sepultura. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, e seu santo nome. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, e seu santo nome. Hey, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Porque no passado momento a sua ira e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Porque no passado momento a sua ira e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Hey, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Hey, hey, hey. Ba, 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 ba. Para, pa, para. Para, pa, pa. Para, pa. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. E Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a sombra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até os confins do mundo.
até os confins